bem, pessoal? Sou o professor Renan Mesquita. Nós vamos continuar aqui com essa série de vídeos que está sendo feito para responder questões do SSA. Nós vamos responder aqui algumas questões de sociologia. O assunto que a gente vai trabalhar aqui é ciências sociais e sociologia. Já foi dito em outros vídeos, né, que todo ano cai uma ou duas questões desse assunto no SSA de Sociologia, e para conseguir responder questões desse assunto, o aluno precisa saber basicamente de 3 tipos de conteúdo, né? O caráter científico da sociologia, por que a sociologia se considera uma ciência, o que é o método científico utilizado em sociologia, o contexto do surgimento da sociologia, aquele período do século XIX, do século XVIII, da pós-revolução industrial e pós-revolução francesa, o surgimento das primeiras cidades com fábricas e com indústrias, e os conceitos básicos dos 3 pais da sociologia, né? Tem que entender um pouco também de positivismo, Comte e os 3 pais fundadores da sociologia, né? Durkheim, Weber e Marx. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui a resolução dos exercícios, né? Vamos começar aqui nesse vídeo com o SSA1 de 2014. Observe as imagens a seguir. Então, o aluno vai começar lá, a prova vai ver essa imagem. Ela é bastante representativa do que eram aqueles centros urbanos na época que estava fervilhando a Europa com as descobertas e com o crescimento que a industrialização possibilitou, não é isso? O próprio surgimento da fotografia, os primeiros meios de transporte, uma cidade que era desorganizada, muito lotada, sem o devido saneamento básico, as primeiras manifestações da eletricidade. Como é que acontecia aqui a realidade dentro de uma fábrica, né? As máquinas, né? Provavelmente essa máquina devia estar ligada à tecelagem, à produção de tecidos, né? A indústria têxtil que foi muito forte na Europa e na Inglaterra, né? O aluno vai ver isso aí e vai saber que é a Europa no século XVIII, com o surgimento dos 18 ou 19, ali com o início da época da Revolução Industrial. Vamos ler o enunciado, então. Elas representam o momento histórico e os fatores que deram origem à sociologia como ciência da sociedade, né? Origem da sociologia e a sociologia como ciência, né? Então, essa primeira questão aí vai falar das características da sociologia enquanto ciência e do contexto do surgimento dela, né? A violência e o desemprego são fatores posteriores ao surgimento da sociologia. Posteriores ao surgimento da sociologia. A gente sabe que não, posterior não. A sociologia ela surge como uma maneira de tentar solucionar os problemas decorrentes da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, né? Então, todos esses problemas, a violência, o desemprego, o crescimento desorganizado das cidades, né? A falta de saneamento básico, as condições precárias de trabalho, todos são problemas que surgiram são anteriores à sociologia, e a sociologia surge como uma maneira de tentar resolver esses problemas. Vamos aqui para a letra C. A criação de máquinas que aceleravam a produção era considerada pela sociologia como um fator positivo, pois elas possibilitavam mais horas de descanso. Mais horas de descanso para o trabalhador. Veja bem, a sociologia não tinha uma postura com relação a se isso era positivo ou negativo. Como a sociologia é uma ciência positivista, então ela via o progresso de forma positiva, talvez, mas não era uma questão do sociólogo de ver isso como um fator positivo ou negativo. Ele analisava isso. Mas com certeza esse termo aqui está errado, né?
as máquinas não possibilitaram mais horas de descanso para o trabalhador, muito pelo contrário. Quanto mais a tecnologia avançava e não se tinha leis trabalhistas, a exigência com relação às horas de trabalho, a eficiência, tudo só aumentava. Então, o surgimento das indústrias que possibilitaram uma melhor produção, eles massacravam o trabalhador com as suas horas intermináveis de trabalho, né? Alguns chegando a trabalhar de 14 a 16 horas por dia. Então, não. A máquina não era um fator positivo e ela não possibilitou mais horas de descanso. Letra D. Lembrando que estamos procurando a correta. A Revolução Industrial é considerada pelos pensadores da época como um momento importante para se entender como a sociedade se tornou mais igualitária, de forma alguma. A Revolução Industrial ela trouxe uma profunda desigualdade social, tanto que essa desigualdade social, a pobreza, gerou desemprego, gerou violência, desigualdade social, então não. A Revolução Industrial está ligada a uma profunda desigualdade social. Esse era um fator fortíssimo na Europa pós-Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela não possibilitou, de forma alguma, ela não possibilitou uma sociedade mais igualitária. Então, essa também está equivocada. Vamos para a letra E. As cidades se tornaram grandes centros industriais, oferecendo condições sociais igualitárias. Você vê como eles insistem nisso, né? Se o aluno não sabe esse pequeno detalhe, e que historicamente é muito importante, como as primeiras relações trabalhistas, os primeiros centros urbanos decorrentes do surgimento, decorrentes do desenvolvimento da Revolução Industrial, elas geraram profundas relações desiguais entre os trabalhadores, entre quem trabalhava e quem dominava as fábricas, né? Para toda a população, permitindo com isso uma divisão de riquezas produzidas de forma alguma. A riqueza ela se acumulou com a atividade industrial. Então, isso aqui está errado e isso aqui também está errado. Vamos aqui para a letra B. A sociologia tinha como objetivo corrigir problemas sociais causados pelas revoluções industrial e francesa. Não que a Revolução Industrial tenha sido ruim, ela foi muito boa para a sociedade, mas o surgimento dela gerou pesadíssimos problemas. Alguns resolvemos, outros ainda estão sendo resolvidos, mas a sociologia surgiu como uma tentativa de responder às inquietações e aos problemas que a nova sociedade trazia, né? Então a resposta aí da 41 de 2014 é a letra B. Vamos para a questão 42. Vamos para o enunciado. O objeto de estudo de uma ciência é aquilo que ela estuda. Assim, o objeto de estudo da sociologia é o conjunto de relacionamentos que os homens estabelecem entre si. Relacionamentos que os homens estabelecem entre si. Fator extremamente importante da sociologia. Na vida em sociedade, em um determinado momento histórico. Como os fenômenos sociais sofrem modificações ao longo do tempo, os sociólogos possuem ideias diferentes acerca do objeto de estudo. Então, todo sociólogo estuda os relacionamentos que os homens estabelecem entre si, mas eles decidem estudar isso a partir de focos diferentes, né? Tanto que nós temos os 3 pais fundadores e eles usam focos diferentes para o próprio estudo, né? Sobre isso, qual das alternativas a seguir é a correta? Com relação aos focos de estudo da sociologia e dos pensadores da sociologia, qual estaria correta? Vamos começar aqui pela B. Para Max Weber, o objetivo de estudo da sociologia são as ações sociais. Por enquanto está correto. Max Weber, lembrando que todo pensador ele tem um foco de estudo. Isso o aluno tem que decorar, não tem para onde ir.
o objeto de estudo do Max Weber é a ação social. Para Durkheim é o fato social e para Karl Marx é a luta de classes. Então isso tem que saber. Max Weber ele tem como foco de estudo as ações sociais, sim. Aquelas executadas pelo indivíduo com base em ações coletivas, não. Existe um outro termo que o nome é fato social. Ele é baseado em ações coletivas. As ações sociais, elas não são baseadas em ações coletivas. As ações sociais são baseadas em ações individuais. Então, as ações sociais são atitudes baseadas nas atitudes dos outros. Então, essa está errada. Vamos para a letra C. Para Karl Marx, as relações que os homens estabelecem entre si, com base na ação social. Ação social é um termo que é utilizado por Max Weber. Existem 4 tipos de ação social. Um dos tipos de ação social é a racional. Visando os valores, devem ser entendidas como objeto de estudo da sociologia. Não. Para Karl Marx, o objeto de estudo da sociologia é a luta de classes. A ação social racional visando os valores é um termo que é estudado por Max Weber. Então, essa é uma alternativa onde foram misturados aí vários fatores, né? Karl Marx estuda a luta de classes. Vamos para a letra D. Para Durkheim, os fatos sociais, Durkheim, por enquanto está correto, né? Durkheim estuda os fatos sociais, Max Weber estuda as ações sociais, Marx estuda a luta de classes. Para Durkheim, os fatos sociais são formas de comportamento individualizado que influenciam na criação de normas e regras coletivas. Está tudo correto, menos o individualizado. Os fatos sociais são formas de comportamento coletivo. Durkheim estuda a sociedade a partir de ações coletivas, Max Weber estuda a sociedade a partir de atitudes individuais com sentidos coletivos, com sentidos sociais. Letra E, para Karl Marx. As classes sociais são como um conceito importante para se entender as relações de produção na sociedade feudal de forma alguma. Não existem classes sociais na sociedade feudal. O que existe na sociedade feudal são estamentos. Karl Marx ele estuda as classes sociais para se entender as relações de produção na sociedade capitalista. Vamos lá para a alternativa correta. Para Emile Durkheim, a sociedade só pode ser entendida com base na compreensão das regras e normas coletivas que orientam a vida dos indivíduos. Exatamente. Emile Durkheim estuda regras e normas que são exteriores ao indivíduo, são coletivas e exercem pressão orientando a vida dos indivíduos. Isso é Emile Durkheim. Tranquilo? Então a resposta da questão 42 do SSA de 2014 é a letra A. Para finalizar, vamos aqui para o SSA 1 2013. Leia os textos 1 e 2. A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em que vivem de maneira racional e questionadora. Ou seja, a sociologia veio para dar respostas.
Textos 2. Nos dias de hoje, as ciências sociais não são muito valorizadas, pois seus resultados não geram lucro rápido e fácil, e isso para o capitalismo é inaceitável. Então está falando da pouca valorização, né, dos estudos sociais. Então são dois textos que falam de como funciona, para que funciona e como é que trabalha a sociologia, né? Embora a sociologia seja uma ciência social pouco valorizada no campo profissional, ela surgiu baseada na necessidade de um homem explicar o mundo e as suas relações com os outros homens e com outras sociedades em diferentes contextos. Acerca do surgimento da sociologia como ciência da sociedade, assinale a alternativa correta. Letra A. A sociologia sofreu forte influência da Revolução Francesa e dos movimentos operários. Revolução Francesa. E dos movimentos operários das mineradoras inglesas que transformaram a forma de ver as relações entre máquinas e humanos. Primeiro que nas mineradoras inglesas praticamente, não totalmente, praticamente não existiam máquinas. Então, não foram os operários das mineradoras inglesas, até porque as mineradoras inglesas não estavam nas cidades. Os operários, não das mineradoras, mas os operários das fábricas e indústrias. Então, não foram o movimento operário dos mineradores, não no momento do surgimento da sociologia, mas assim, em grande parte foram os operários, sim, das fábricas e das indústrias que transformaram a forma de ver as relações entre máquinas e humanos. Não, a relação entre máquinas e humanos ganhou um contexto diferente nas fábricas e nas indústrias e não nas mineradoras. Você vê uma casquinha de banana, né? Um detalhe muito pequeno para definir ou não se a questão está correta, né? Vamos lá, vamos para a letra C. A sociologia, né? Representava para seu precursor Jean-Jacques Rousseau uma ciência preocupada em analisar os processos e estruturas sociais que influenciaram as reformas das instituições. Jean-Jacques Rousseau foi um racionalista e ele não foi um precursor da sociologia, né? Ele é mais ou menos daquela época, da razão, tudo, mas não ele é muito anterior a isso, né? Ele é ali do... não é ali do século XVIII e XIX, né? Então, um dos precursores da ciência sociologia é Durkheim, Weber, Durkheim e Marx, e não Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau não está no contexto do surgimento da sociologia. Então, não, está errado. Vamos aqui para a letra D. Fez do capitalismo o tema principal do estudo, utilizando seus recursos de cientificidade para justificar a exploração sociocultural desse sistema econômico. Vamos lá. O principal tema de estudo da sociologia é o capitalismo? Não. A sociologia estudou profundamente o capitalismo, mas a sociologia não é uma ciência de estudo do capitalismo. A sociologia é uma ciência de estudo da sociedade. Então, a sociologia não estuda apenas o capitalismo e nem o capitalismo é o principal tema de estudo, né? Mas está fortemente ligado, mas a gente não pode dizer que é o principal. O capitalismo não é o principal. Utilizando os seus recursos para justificar a exploração sociocultural. O que ele está dizendo aqui é que a sociologia utilizou os seus argumentos e a sua intelectualidade para justificar a exploração que aconteceu durante o capitalismo. Não, de forma alguma.
Se o aluno não souber ler e interpretar a frase, ele engole isso daqui, mas é um absurdo. A frase está toda errada, né? Letra E. Buscou explicação para o surgimento da sociedade feudal de forma alguma. A sociologia veio essencialmente para explicar o capitalismo e as mudanças urbanas, né? Não focou na sociedade feudal de forma nenhuma. Estudou o capitalismo com muita profundidade, mas não era o interesse principal. O interesse principal era entender as relações sociais e humanas, né? Vamos aqui para a letra B. Apareceu no cenário científico, a partir do século XIX, fundamentada nas correntes de pensamento positivista, socialista e funcionalista. Sim, apareceu no cenário científico, sim, do século XIX, sim, fundamentado nas correntes de pensamento, pronto. A resposta da letra... A resposta da 41 é a letra B. O funcionalismo, essa palavra você vê, ela não apareceu ainda, né? O funcionalismo é uma corrente filosófica ou sociológica que diz que a soma das partes é mais do que simplesmente o todo. Por exemplo, se você pega um fígado, um rim, você pega todos os órgãos do corpo humano e você simplesmente coloca eles em cima de uma mesa, aquilo ali não é um ser humano. Mas quando todos os órgãos estão funcionando ao mesmo tempo, aparece o ser humano, que é algo além do que só a soma dos órgãos. Ou seja, o funcionalismo é a ideia de que não basta juntar as partes para que você tenha o todo. O todo é algo muito mais complicado do que só a soma das partes, né? Estudar o todo funcionando é algo muito mais complicado do que simplesmente entender cada uma das partes, né? Durkheim era funcionalista, né? Socialista. O socialismo foi uma corrente política que surgiu em decorrência das críticas ao capitalismo. A sociologia não é socialista, mas a sociologia também surgiu em decorrência das críticas dos problemas que apareceram. Então, as duas estavam ali tentando estudar os problemas do mundo capitalista. E o positivismo é a corrente filosófica inspirada e fortemente baseada em Kant, que acreditava que a ciência traria o progresso da sociedade. Então, todas as informações dessa questão estão corretas, né? Questão 41, a resposta é a letra B. Vamos para a questão 42. Observem a figura a seguir. Então, a gente vê aqui os 3 pais fundadores da sociologia, né? Para quem já gravou a carinha de cada um, esse cabeludinho aqui é o Max Weber, né? Esse que está sempre com um cabelão branco, né? O mais gordinho é sempre o Karl Marx e o carequinha é o Durkheim. Então vamos lá ver o que é que está sendo dito aqui na alternativa. A última questão de hoje, né? Ela representa um diálogo entre os principais teóricos que institucionalizaram a sociologia como ciência, exatamente. Todos os 3 trouxeram a ideia ou tentaram sistematizar, burocratizar, né, a sociologia enquanto ciência natural, ciência experimental, com base nos seus objetos de estudo para a sociedade, né? Cada um vem com um diferente objeto de estudo, apesar de todos estudarem a sociedade. Eles, Max Weber, Karl Marx e o carequinha Durkheim. Respectivamente. Imagine esses sociólogos conversando sobre seus objetos de estudo, tem que saber qual é o objeto de estudo de cada um deles. A partir desse debate, assinale a incorreta. Então tem uma errada. Vamos para a letra A. Durkheim defende a ideia de que fenômenos sociais são explicados com base na compreensão de fatos sociais.
fato social é um conceito de Durkheim, que são conceituados como formas de pensar, de agir e de sentir num grupo social. Sim, a forma que cada um de nós temos socialmente de pensar, agir e sentir está baseado em fenômenos que são coletivos. Nós agimos muito parecido, nós nos vestimos muito parecidos, nós pensamos muito parecidos. Isso é chamado por Durkheim de fatos sociais. Fatos sociais é um conceito de Durkheim. Essa está toda correta. Letra B. Weber, por outro lado, diferente de Durkheim, Weber argumenta que a sociedade só pode ser entendida com base na ação social. Para ele, né, a ação social, esse conceito, representa as ações dos indivíduos, executam orientando-se pela ação dos outros e que dão sentido a expressões como a família, o Estado, estão aqui. Qual é o principal conceito de Durkheim? São os fatos sociais. Qual o principal conceito de Weber? Ação social. Ação social é a ação que indivíduos tomam orientando-se pela ação de outros. São ações individuais, mas que sempre têm um fundo social, coletivo. Fatos sociais são fatos que acontecem, são fenômenos que são explicados socialmente, são coletivos. Vamos para a letra C. Durkheim contra-argumenta justificando que os fatos sociais, sim, são mais explicativos. Eles explicam melhor a sociedade, pois tratam de relações coletivas. A ação social é individual, o fato social é coletivo. Uma vez que as regras e normas, fatos sociais sempre falam de regras e normas coletivas. Não são elaboradas isoladamente pelos indivíduos, e sim pelos grupos sociais. Corretíssimo. Letra D. Marx, por outro lado, diferente de Durkheim e de Weber, Marx entra no debate alegando que as relações sociais de produção são a base explicativa de toda a sociedade. O que são relações sociais de produção? É as relações que se dão entre os empregadores e os empregados, as classes sociais donas dos meios de produção e as que só têm a força de trabalho. Para ele, estudar a sociedade é compreender as relações que os homens estabelecem entre si, utilizando os instrumentos de produção, ou seja, as fábricas, que transformam a natureza. Tudo aqui com relação a Marx está correto. Letra E. No final, Weber completa sua discussão afirmando que o objeto de estudo da sociologia são as estruturas ideológicas, ou seja, um conjunto de ideias que determina a classe social e, por isso, um elemento de ordem coletiva. É aqui que está o erro. Na verdade, grande parte do que está sendo dito aqui não é algo que foi elaborado por Max Weber, mas é algo que foi elaborado por Karl Marx. Se alguém confundir aí, né? Então, Karl Marx ele acreditava que existem estruturas ideológicas, a ideologia dominante, que são um conjunto de ideias de uma classe social dominante e que devem ser entendidos dentro de uma ordem coletiva. Então, o que está sendo dito aqui não foi dito por Weber, foi dito por Karl Marx. Então, a incorreta é a letra E. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Se vocês não entenderam qualquer coisa, vocês veem o vídeo quantas vezes quiserem. É bom que vocês tenham um papel aí para vocês anotarem as ideias mais importantes, releiam as anotações de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum mal entendido, vocês sabem onde me procurar. E obrigado pela atenção de vocês. Tranquilo?